Um convite que é marcado pela palavra de Deus revelada através da carta aos Romanos. A esperança não decepciona. Vamos repetir. A esperança não decepciona. Então, celebrar este ano jubilar com este convite é para nós um reforço no nosso caminhar de fé. E por que que a esperança não decepciona? Porque para nós, cristãos, a esperança tem nome, a esperança tem um fundamento, a esperança é Jesus Cristo. E Jesus não decepciona o ser humano. A liturgia deste quarto domingo da Quaresma é um presente que a Igreja nos oferece para fazermos bem esse nosso peregrinar de esperança. Toda a Quaresma tem sentido enquanto nós vamos preparar a maior festa cristã. Então, Quaresma é para isso, é tempo de preparação de festa. E a liturgia de hoje, ela muda um pouco, ela se reveste desta alegria de uma cor litúrgica que convida para olhar para frente. A festa está se aproximando. E a alegria dessa festa é porque Deus vem ao nosso encontro. Deus acredita no ser humano. E as leituras, elas reforçam essa mensagem para nós. A primeira leitura recorda depois que aquele povo se organizou, conseguiu se libertar da escravidão do Egito, fez aquela difícil travessia no deserto, sob a liderança de Moisés, e Moisés, percebendo que ele não teria força e resistência para entrar na terra prometida, ele indica então uma nova liderança que vai organizar esse povo para entrar na terra prometida. E o texto de hoje recorda, uma vez entrado na terra prometida, feita aquela primeira reforma agrária, dando às famílias um pedaço de terra. E ao dar a essas famílias um pedaço de terra, produziram, e agora era a época de fazer a festa da colheita, a festa de celebrar a Páscoa do Senhor, que para eles era o sentido daquela escravidão do Egito. Quando nós nos reunimos aqui com as pastorais sociais, elas são marcadas fortemente por essa busca de estar sempre fazendo memória dessa passagem de Deus na vida humana, na história humana, que leva a todos nós a acreditarmos no rompimento com as estruturas de pecado, no rompimento com as estruturas de escravidão, para chegarmos à terra prometida e celebrarmos a Páscoa, que para nós hoje é o sentido da Eucaristia, é darmos essa certeza em nossa vida, em nossas comunidades, em nossos grupos, que a vitória de Deus sobre a morte é o que nos dá força de alimentarmos essa esperança. Depois desse pequeno trecho da segunda leitura, poucos versículos, mas repete tantas vezes, né? Reconciliai-vos, reconciliai-vos, convertei-vos. Esse é o grande convite de Deus, uma mudança de mentalidade para que as nossas ações sejam consequentes com aquilo que normalmente nós professamos na fé. Para fazermos parte desta festa nova do Senhor, ele nos convida então a fazer esta passagem. As pastorais sociais têm sempre essa missão, né? De ajudar toda a comunidade, toda a igreja a reconhecer essa presença do Senhor na história e a ajudar o ser humano a fazer as passagens necessárias das situações de sofrimento para a saúde, para a vida, situações de fechamento, de escravidão, de falta de dignidade para a plenitude da vida que Jesus veio anunciar e viver. E aí, quando chegamos no coração do Evangelho de São Lucas, texto importantíssimo para que a gente possa entender o que significa esse quarto domingo da Quaresma, apontando para a festa, nos convidando para nos alegrarmos. Quando a gente vai acompanhando a leitura do Evangelho de São Lucas, e este ano, né, a liturgia nos faz esse convite,
quase no final do capítulo 9, Jesus toma uma firme decisão de sair da Galileia e de fazer uma viagem até Jerusalém. Mais da metade de todo o Evangelho de São Lucas é contando esta viagem e como as pessoas iam se posicionando diante de Jesus, diante do Evangelho, diante da Boa Nova, diante do seu ensinamento. Esse capítulo 15, ele está bem no meio desta viagem de Jesus. E aqui é importante a gente perceber, é uma parábola que dispensa comentários, porque todo mundo já deve ter escutado inúmeras vezes, né? Sabemos de cor e salteado, né, a sequência dos fatos. Mas a gente não pode perder o direcionamento. Para quem Jesus contou esta parábola? Se nós não esquecermos este endereço, os destinatários, nós nunca vamos perder também a força da mensagem. Existia aquele grupo que não suportava perceber como que Jesus anunciava o reino de Deus. Jesus sempre anunciou o reino a partir de momentos de encontros e, na maioria das vezes, encontros ao redor de uma mesa, partilhando o alimento, partilhando a bebida com as pessoas, porque quando as pessoas estão ao redor de uma mesa, elas partilham a vida. Eles ficaram tão incomodados, mas como pode, né? Alguém que se diz Messias e vem falar do reino de Deus, a gente queria as coisas mais elevadas, e ele vem dizer, né, que o reino de Deus é comida, é bebida, é estar junto, é garantir as relações de fraternidade e que a justiça brota desta experiência. Os fariseus, doutores da lei, aqueles que não suportaram essa mensagem de Jesus, chegaram até a apelidá-lo, né, de comilão e beberrão. Não suportavam um ensinamento novo. Então, essas leituras, conforme ouvimos hoje os 3 primeiros versículos do capítulo 15, mostra que Jesus estava à mesa com os pecadores, com os excluídos, com as prostitutas, levando a presença de Deus para eles. Esses acolhem. Estava lá fora os fariseus, os doutores da lei, criticando Jesus, porque comia com os pecadores, tomava refeição com os pecadores. E se a gente for recordar assim um pouco como que as refeições eram na época, vocês sabem que usar talheres, usar pratos, isso é bem recente na cultura, né, na história humana. E ainda tem muitas culturas que até hoje, né, é uma única panela onde as pessoas vão comendo com a mão. Essa é a imagem que a gente tem que, né, perceber por que aquilo agrediu tanto os doutores da lei e os fariseus. Jesus está comendo de um mesmo alimento com esses pecadores. Esses que eram excluídos por aquele modelo religioso que falava de meritocracia, que falava de elitismo, que separava, que dividia as pessoas. E aí Jesus não, ele vem trazer a presença de Deus para as pessoas. E as nossas pastorais sociais entendem muito bem isso, né? Não é nós levarmos as pessoas para Deus. Essa é a mentalidade de fariseus. A mentalidade de cristãos é fazer como Jesus, é levar Deus para as pessoas. Porque se a gente fica preocupado em levar as pessoas para Deus, a gente acaba dividindo as pessoas, elitizando, excluindo gente. Não, esse aí não pode estar na frente de Deus, esse aí não pode estar na nossa comunidade. Agora, se a gente levar Deus para as pessoas, Ele é Pai de todos e todas. Bom, a ação pastoral é a ação que prolonga a ação de Jesus. Para sermos fiéis a Jesus, né? Todas as pastorais precisam compreender isso. Nós não vamos levar as pessoas para Deus, mas nós vamos levar Deus para as pessoas, que ama e que acolhe a todos sem divisão, sem exclusão, sem nenhum preconceito.
Porque é a partir dessa experiência da acolhida, do amor e do perdão é que nós podemos viver um processo de conversão. Aqui tem uma mudança de mentalidade que a segunda leitura nos pede. Qual que é a imagem que você tem de Deus? Deus para você é aquele pedagogo rígido, aquele professor rígido, ou é aquele que te pega na sua fragilidade e diz: eu te amo tanto e quero que você descubra as forças que você tem para se superar, para ser melhor. Jesus veio trazer esse modo de evangelização, esse modo pastoral. É descobrir e mostrar que as pessoas têm a sua dignidade, a sua força, porque são filhos e filhas de Deus. Recuperar essa dignidade é o caminho que Jesus fez com todos os pecadores. E aí todo mundo sabe de cor aquele refrãozinho, né? Que muita gente repete. Deus detesta o pecado, mas abre possibilidades infinitas para os pecadores, para nós. Ele não legitima ou fecha os olhos para os pecados, mas ele concentra o seu amor na pessoa que precisa fazer esse caminho de passagem. E é isso que Jesus estava ali fazendo com aqueles pecadores e aquela turminha, né, que gosta de julgar, dividir, separar, excluir, ficava criticando Jesus e apelidando Jesus de comilão e beberrão. Então, para quem Jesus contou a parábola, aí nós já sabemos. E na parábola, quem que representa esse povo? É aquele filho mais velho, né? Que não é capaz de entrar na festa. Aquele filho mais velho que fica julgando o seu irmão e que, pior, fica julgando a própria atitude do pai. Naturalmente, dentro das leis que a gente conhece hoje, a gente poderia dizer e classificar esse pai de uma forma um pouco injusta, né? Como que ele divide a herança em vida diante de uma agressão de morte? Esse filho mais novo, quando chega para o pai e fala, me dá a metade da minha herança, ele está dizendo assim, como você não morre, que eu queria você morto, então me dá a minha parte. E o texto passa, né? Sem a gente perceber que agressão esse filho fez com o pai. Por isso a gente compreende muito mais a força da misericórdia desse pai, que é a imagem de Deus, né? Qual seja, né, a cor do nosso pecado, qual seja a gravidade desse pecado, Deus está sempre disposto a abrir novas oportunidades para nós. Quando a gente se volta para Ele, Ele abraça, Ele acolhe, Ele faz festa e nem espera a gente ficar dando explicação, porque, na verdade, esse filho mais novo não é modelo de conversão muito para nós. Ele não voltou porque se sentia amado pelo pai. Ele voltou porque aquele pai era um patrão que tratava bem os empregados, que dava de comida. Ele volta por interesse pessoal, interesse próprio. Estava faltando para ele também fazer essa experiência da misericórdia de um pai, de um Deus que abre novas oportunidades sempre que o ser humano se volta para ele. E aí esta parábola, ela não termina, ela nos provoca a ficar imaginando. Esse filho mais velho entra ou não entra na festa? A gente não sabe, né, pela leitura bíblica. Porque esse filho mais velho, muitas vezes, somos nós que ficamos aí criticando os outros, né? Colocando empecilhos para a ação misericórdia de Deus, né? Julgando, separando, dividindo. E aí o pai insiste, né? Quando o irmão mais velho diz assim, esse teu filho, o que o pai responde? Pois é, esse teu irmão. Se você não superar esta divisão, esse seu ciúme, essa sua inveja, você não consegue construir a verdadeira fraternidade. Tanto o filho mais novo quanto o mais velho agridem o pai
pelo seu jeito amoroso e misericordioso de ser. É assim que essa liturgia, então, nos convida a viver a alegria de nos sentirmos profundamente acolhidos por Deus, acolhidos por uma comunidade, acolhidos por uma igreja que tem os seus serviços através das pastorais que ajudam a cada ser humano a se redescobrir como imagem e semelhança dele. É essa misericórdia que Deus espera de nós. É essa experiência da festa que Ele espera que nós entremos e permaneçamos. Tudo que é meu é teu. É o que Deus fala para nós hoje. Tudo que é de Deus é nosso. Somos esses filhos herdeiros. Convido então a fazer esse pequeno momento de silêncio, cada um com a sua experiência, com a sua especialidade de misericórdia na sua pastoral, no seu caminho de fé. Como que essa palavra ilumina a sua ação? Como que esta palavra vai reforçar esse seu desejo de levar Deus às tantas realidades que estão esperando de nós respostas profundas? Pequeno momento de silêncio, vamos conversar com ele.